The world is ever changing and sometimes we just need a helping hand. Hey, it's Wilmer Valderrama. New apps here, new tech there, it's all very exciting. But it's nice to have something you can count on. Like insurance from State Farm. ¿Tienes preguntas sobre tu seguro? Con State Farm puedes llamar a tu agente o conectar con ellos. Aprende más en es.statefarm.com. Like a good neighbor, State Farm is there. 1, 2, 3, 4. Bienvenidos al podcast Psicomarines, donde hablaremos sobre la salud mental, crecimiento emocional, psicología, autoayuda, superación, sentimientos y autoestima. Aquí encontrarás una variedad de temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal, con el objetivo de brindarte herramientas y recursos que te ayuden a crecer y mejorar en diferentes áreas de tu vida. Olá, sou Robson Marins, sou escritor, sou pensador, estudante de psicologia e bem-vindo a um mais novo podcast. E lembrando para você que os meus livros estão em todas as redes sociais, eu tenho em português, em espanhol e inglês. E assim você pode também visitar a minha página web www.marisbreu.com. Gente, hoje a gente vai conversar sobre saúde mental e vamos desmitificar o que é saúde mental. Porque quando fala para você o que é saúde mental, qual é a sua ideia que você tem sobre saúde mental? A saúde mental refere-se ao estado emocional, psicológico e social de uma pessoa. É a forma como pensamos, sentimos e lidamos com os desafios da vida. Ter uma boa saúde mental não significa sempre estar feliz. Tem gente que acha que aquela pessoa que está sempre alegre na rua, sorridente, que essa pessoa, olha como fulano está sempre sorrindo, mas ninguém sabe como que fulano está por dentro. E a gente tem que entender que uma boa saúde mental nos ajuda a lidar com o estresse diário, com a tristeza, com os nossos altos e baixos. Por que a saúde mental importa, Robson? A saúde mental é essencial para uma vida equilibrada. Ela afeta nossas relações, desempenho no trabalho e bem-estar geral. Se eu não tenho uma boa saúde mental, eu vou ter problema com meus companheiros de trabalho, eu vou ter problema até mesmo com os meus familiares, eu vou ter problema na minha escola. Quando cuidamos da nossa saúde mental, estamos mais aptos a enfrentar dificuldades e a alcançar objetivos e aproveitar a vida ao máximo. Mas fatores que influenciam a saúde mental, qual seria, Robson? Seria primeiro que eu penso a genética. Nossos genes podem influenciar nossa predisposição a certos distúrbios mentais. O ambiente também afeta a nossa saúde mental e você sabe, fatores como estresse, traumas e a falta de apoio social, isso nos afeta por completo. As experiências passadas, como os traumas ou eventos significativos, podem influenciar nosso estado mental atual. Sinais de uma boa saúde mental, qual seria? A resiliência. Sempre, eu creio que você já escutou sobre essa palavra que se colocou até de moda, mas é a resiliência, a capacidade de lidar com as adversidades. Por quê? Mas como eu posso lidar com as adversidades se eu não tenho a ferramenta necessária para lidar com elas? Porque se eu vou, como nos outros podcasts que eu já falei, se eu sou governado por as minhas emoções, isso significa que eu não tenho resiliência. E vamos falar sobre autoestima, sentir-se bem consigo mesmo. Lembrando que a autoestima não tem nada a ver com o exterior. Eu posso me vestir bem, me maquiar, fazer um terelê, um monte de coisa, mas isso não significa autoestima.
relações saudáveis, construir conexões significativas, se acercar, estar perto de pessoas que possam te ajudar no seu dia a dia. Emoções gerenciadas, lidar com sentimentos de forma saudável, e eu sei que não é fácil. E quais são os sinais de problemas de saúde mental? Um desses são a mudança de humor drásticas, aquela pessoa que uma hora está bem, outra hora está mal. É o isolamento social, insônia ou excesso de sono, que pode estar já demonstrando que a pessoa está entrando em depressão, dificuldade de concentração e abuso de substâncias. Mas como vou cuidar da minha saúde mental? Primeiro, eu creio que você tem que entender que se você não tem ferramenta necessária para cuidar da sua saúde mental, ou se você não sabe o que é uma saúde mental, você deveria buscar apoio profissional, buscar apoio de psicólogos, terapeutas, de pessoas realmente que sabem te orientar. A gente tem a mania de sempre estar buscando apoio de pessoas que só porque sofreram muito no passado já acham que eles são os psicólogos. Ah não, fulano tem mais experiência que eu. Não, isso, por mais que fulano tenha passado coisas piores do que você, isso não significa que fulano é um bom profissional. Ele está contando a experiência de vida dele, o que passou na vida dele. E muitas vezes o que tipo de coisas que ele utilizou para afrontar não vai servir para você, não vai servir para mim. E um bom profissional é aquele que estudou. Ah, mas você vai falar para mim, mas a maioria dos estudantes de psicologia só tem conhecimento, não tem experiência de verdade. Bom, gente, cada um com seu cada um. Você também tem que praticar o autocuidado regularmente. Se mantenha uma rede de apoio, ter pessoas ao teu lado para te escutarem quando você necessitar. Pessoas em que você possa falar sobre os seus sentimentos sem ter medo de ser julgado. E agora a importância dessa prevenção. Prevenir problemas de saúde mental é fundamental. Assim como cuidamos do corpo para evitar doenças físicas, também devemos adotar medidas para proteger nossa saúde mental. Isso inclui práticas regulares de exercícios físicos, uma alimentação equilibrada, a buscar por momentos de relaxamento e a limitação de uso de substâncias prejudiciais. O estigma em torno da saúde mental, qual seria? Infelizmente, o estigma social ainda é uma barreira para muitas pessoas quando se trata de buscar ajuda para problemas de saúde mental. E é importante entender que não há vergonha em pedir ajuda. Você não pode ter vergonha de pedir ajuda. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física. E todos nós enfrentamos desafios emocionais em algum momento da nossa vida. E quais são os recursos que eu deveria utilizar, Robson? Olha, eu creio que você deveria utilizar uma consulta com um terapeuta, com um psicólogo, com um psiquiatra. Mas psiquiatra só vai me dar remédio. Já sei. Dependendo, há pessoas sim que necessitam de mais ou menos assim de uma ajuda. Não significa que a pessoa tem que ser dependente. Mas às vezes quando a pessoa não tem mais uma outra opção, ela necessita ajuda de algum tipo de medicamento. E qual o papel da nossa comunidade com relação à saúde mental? A comunidade ela desempenha um papel fundamental na promoção da saúde mental. E quando criamos um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para falar sobre os seus sentimentos e preocupações, podemos reduzir o estigma e construir uma sociedade mais solidária, saudável mentalmente. A gente tem que lutar para alcançar, esse momento em que a gente pode falar sobre saúde mental sem ser etiquetado como louco. E agora eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, exemplo de autoestima. Imagine alguém que após um período de dificuldade no trabalho, começa a sentir que é incompetente e não tem valor. Isso afeta a sua autoestima negativamente, e não só no trabalho, como também na escola.
E essa pessoa pode precisar de apoio para reconstruir sua confiança e autoestima. E muitas vezes é o bombardeio até mesmo do chefe, dos companheiros de trabalho, que faz a pessoa se sentir assim com a autoestima baixa. Buscar relações saudáveis. Considere um indivíduo que, devido ao estresse constante, começa a se afastar de amigos e familiares. Isso pode levar à solidão e ao isolamento, afetando negativamente suas relações. Nesse caso, a gente tem que buscar apoio nessa hora para ajudar esse tipo de pessoa. Por exemplo, como exemplo, eu tenho um primo que na adolescência a família toda comentava. Esse primo ficava o tempo todo no quarto dele. Ele só saía para pegar a comida, depois entrava no quarto, não saía, não se relacionava com ninguém. Aí o povo começou a botar um monte de ideia na cabeça. Então tem situações assim de pessoas que estão com a autoestima muito baixa, pessoas que se sentem assim frágeis e elas necessitam de apoio. Isso não significa que essa pessoa é enferma da cabeça, que ela está doente, que tem problema mental, não. Significa que essa pessoa necessita de ser brindada de apoio. Sabemos que o mundo lá fora hoje em dia, ele é muito perigoso, ele é muito mau. Vamos agora falar sobre gerenciamento do estresse. Suponhamos que alguém tem uma carga de trabalho excessiva e esteja lidando com altos níveis de estresse. Se essa pessoa não adotar estratégias de gerenciamento de estresse, como a meditação, sair para relaxar, ter um momento de desconexão, ou fazer o exercício, ela pode desenvolver problemas de saúde mental como a ansiedade ou a depressão. Falamos sobre o estigma social. Imagine uma pessoa que luta com transtorno de ansiedade, mas tem medo de buscar ajuda devido ao estigma associado a distúrbios mentais. Essa preocupação com o julgamento social pode impedir que ela obtenha o suporte necessário para a saúde dela. E isso acontece também com as pessoas que sofrem de depressão. Elas têm vergonha muitas vezes de dizer e serem etiquetadas, serem julgadas. A gente tem que aprender a ser um pouco mais humano, sabe? E vamos falar sobre alguns pontos interessantes que a gente tem que discutir. Esse suporte social. Para muitas pessoas, a religião oferece uma comunidade de apoio para participar de uma congregação religiosa que pode proporcionar um senso de pertencimento, conexão social e apoio emocional. Há pessoas que buscam na religião esse suporte emocional, esse suporte em que possa fazer elas se sentirem ali integradas. E a espiritualidade é como uma fonte de resiliência. Eles utilizam essa crença que eles têm em Deus, em Jesus Cristo, como uma fonte de resiliência em que faz elas suportarem o sofrimento, suportarem a depressão. São pessoas que têm essa promessa em que quando vão para a igreja escutam algum tipo de palavra, uma revelação. Então, através disso, vão fortalecendo o emocional deles. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque, tipo assim, se eu só me encho de palavras que eu necessito escutar para eu me sentir bem, e eu não tenho ferramentas realmente necessárias, durante uma semana, aquela palavra que eu escutei, eu já vou esquecer ela, eu vou esquecer essa palavra. E o que vai acontecer? Eu tenho que depois ir buscando outras formas de preencher esse tipo de sentimento que eu tenho inferior. Quando eu aprendo ferramentas constantes, quando eu me desconstruo, quando eu começo a romper as crenças que eu creia antes ou que me fizeram crer e começo a me reconstruir, aí sim, eu começo a ser mais forte. Eu já não sou um teto de vidro, eu sou um teto resistente. E para isso eu preciso também aprender a cuidar do meu corpo.
manter uma dieta equilibrada, tomar água constantemente, fazer exercício, priorizar a minha noite de sono, aprender a gerenciar o estresse, praticar técnicas de relaxamento, meditação, yoga, orar também. Há gente que não gosta de meditar porque acha que é algo de New Age, de nova era. Então, se você não gosta, você pode orar. Use a oração como uma técnica de relaxamento para você. Você pode desenvolver habilidades de gerenciamento de estresse, aprender a controlar, reservar um tempo e ali estar relaxado, desconectado das redes sociais, um tempo só com você. Construa relações saudáveis, mantenha conexões sociais saudáveis, comunique-se abertamente com seus amigos e os seus familiares, aprenda a colocar limite, estabeleça metas e objetivos, defina metas e objetivos alcançáveis e celebre sempre suas conquistas, por menores que sejam. Sempre pratique o seu autocuidado, cultive o seu amor próprio, a sua autoaceitação e evite a autocrítica excessiva. Busque apoio sempre. Então, gente, para falar sobre saúde mental, a gente já entendeu um pouquinho agora, né? E por isso eu te convido a cada dia, a você se preocupar com a sua saúde mental, porque ela é muito importante. Não espere nenhum salvador. Não espere que as pessoas te salvem. Você tem que aprender a cuidar de você mesmo e salvar você mesmo. Um abraço de Robson Marins. 1, 2, 3, 4. Bienvenidos al podcast Psicomarins, donde hablaremos sobre la salud mental, crecimiento emocional, psicología, autoayuda, superación, sentimientos y autoestima. Aquí encontrarás una variedad de temas relacionados con el bienestar emocional y el desarrollo personal, con el objetivo de brindarte herramientas y recursos que te ayuden. At BlackPack, we're building a movement to grow Black political power. We've been at the forefront of change, using the power of political engagement to reshape our economic, justice, and political system. Our dedication shines through every election as we rally Black voters to the polls, propelling leaders that represent us into office. We're building a lasting impact and a political home for our community with a commitment to Black voters that go beyond the ballot. Visit blackpack.com today.